E o que fez você dar esse passo de falar, agora chega de grampear, vamos numa editora e vamos publicar? Sim. Então, o que acontecia? Nossa, era 2008. Foi 2008. Esse quadrinho que você tá vendo aí, ó, o Raf. Tá? Esse quadrinho aqui, o Raf. Vou mostrar aqui, ó. Ali, ó. Aquela ali, esse aqui, o Raf, né? Pra quem conhece se alguém aí já conhece meu trabalho há muito mais tempo, né? Sabe que esse quadrinho aqui, ele é talvez um dos mais conhecidos meus, né? Que ele é meio metalinguístico. Ele é baseado naquele episódio do Pernalonga da quebra da quarta parede. Tô ligado. Sabe que o desenhista fica sacaneando ele, né? É baseado nisso, né? E assim, hoje ele tem essa lombadinha. Isso aqui é um remake, é uma versão redesenhada, atualizada, mas ele era grampeadinho. Eu tenho ele grampeadinho ainda. E eu fiz também 100 cópias dele na época, com impressão digital. E ele foi um ponto de virada, porque foi o primeiro quadrinho que eu fiz que ele era uma história completa em um único volume. Até então eu tava fazendo uma história meio sequenciada. Então, volume 1, 2, 3, 4, 5, né? Meio aventurinha, assim. E eu percebi que eu vendia sempre a primeira edição. Por quê? Tinha gente que chegava e falava assim, legal, bacana, né? Vou começar. Ele comprava a primeira edição. Se eu gostar, eu levo a segunda. Quando eu tinha só a 1 e a 2, ou só a 1, né, o cara ficava meio receoso. Ele, não sei se você vai continuar, vai que eu compro. E a história não termina. E eu nunca mais vejo você. E aí? Falei, então vou persistir, né? Aí eu fiz segundo, terceiro e tal. Aí cheguei até a 9ª edição. Caramba. Eu falei, agora o pessoal vai comprar um pacotão? A galera falou assim, mas eu vou comprar 9 revistas de uma vez, e se eu não gostar? Eu vou comprar só a primeira. Então só vendi a primeira edição e que era a mais antiga, que o desenho tava mais feio. Coisa que eu fui aprendendo aí, né, como independente. E aí, em 2008, 7 ou 8, eu falei, eu vou fazer uma história fechadinha. E eu vou fazer um tema que, me deu vontade de fazer, e eu brinquei com essa coisa da metalinguagem. Essa coisa do desenho, o autor conversando com o personagem. Negócio meio fora do que você vê por aí, né? Acho que isso aqui jamais seria publicado por uma editora por aí, né? E vamos ver como é que vai. E a minha surpresa foi o meu quadrinho mais bem aceito até o momento. Eu vendia muito fácil, as pessoas gostavam da proposta. Quando dizia que a história era completa, mais ainda. E aí eu tive um grande insight. Olha, se você é pequeno e independente, não faça séries. Faça uma história completa. A gente chama de one shot. Isso que eu ia comentar. Por eu ter falado com a Shonen West, eles ensinavam, explicaram, né? Isso é o one shot, Isso é o one shot. Porque eles explicaram exatamente que... Aí me explica. O one shot é um contexto, é uma estratégia, não, como se diz? Qual é a palavra correta para se utilizar? Formato? É um formato que ele é originado no mangá ou não? Ou ele é um formato que ele é originado no quadrinho de fato? Acho que pode-se falar que é no quadrinho de fato, tá? Entendi. É que assim, cada local, cada país vai ter sua denominação, né? No Japão eles usam o termo one shot, porque eles têm ali as edições regulares da Shonen Jump, que sai toda semana, tem a votação, né? E tem os tonkobons, que são a compilação desses, né? E aí tem as histórias que são um fascículo inteirinho, fechado, começo, meio e fim. Nos Estados Unidos, você tem as edições regulares, só que eles têm os arcos de história. Então, tem uma história do Batman que sai na edição mensal e fica ali 6 meses lançando essa mesma história e completa. Aí depois eles reúnem e lançam no encadernado, às vezes capa dura, coisa assim. Então eles chamam de arco de história, né? Na França, praticamente é tudo história fechada. Seria one shot, só que eles chamam de graphic novel, ou álbum, né? Que é um livro grandão, tem ali 80 páginas, 200 páginas, mas é uma história completa, começo, meio e fim. Então cada país tem ali o seu termo mais apropriado, né? Mas resumidamente é a mesma coisa, né? É uma história completa em um fascículo, né, de livro assim. Legal. Então quando eu fiz o RAF, fiz as 100 cópias, vendeu super rápido e eu falei, cara, esse é o caminho. Eu vou parar com a história seriada, eu persisti, eu fiz 9 edições, mas eu admito minha derrota, não deu certo. E agora, daqui pra frente vai ser tudo assim, e pra toda a equipe da Crasa, a gente só vai fazer one shot. Na época, quadrinho online não era uma coisa muito popular também. Tinha um ou outro que se destacava, mas era muito difícil, né? E aí, eu falei, cara, o Rafa foi bem, eu vou arriscar fazer 1000 cópias dele. Só que não era assim, tá? Era grampeadinho. Certo. E aí, a experiência, né? Consegui uma gráfica que fazia, tal, não sei o que, indicação. Me atenderam super bem. E vi um preço que eu podia pagar, né? Ficar meio carinho pra época, era muito dinheiro, não tinha quase nada, né? Mas vamos tentar.
E aí eu lembro a sensação de... mandei ali, os caras imprimiram, aí o cara veio dar gravei com o carro dele para entregar ali no meu prédio. Aí ele abriu assim a porta de trás do carro e tinha algumas pilhas, né, de pacotes assim. Uns 8 pacotes assim, né? Ó, tá aqui, né? Eu falei, legal, beleza, né? Já tinha até deixado um espaço no meu quarto para guardar. Aí eu coloquei no carrinho de supermercado que tem em prédio, né? Legal, né? Aí ele falou, não, tem mais aqui, ó. No que ele abriu, o porta-malas tava até a boca. Caramba. Tá aqui o resto da tiragem. Aí eu tive que subir e descer umas 3 vezes pra colocar todo o estoque. E ficou na sala da minha casa aquilo. Quando eu bati o olho naquilo, mas me deu um gelo. Eu nunca tinha visto 1000 cópias na minha vida, mas me deu um gelo, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu nunca vou vender todas essas revistas. Eu nunca vi tanta cópia na minha vida. E de fato, demorou um pouco para acabar, mas foi, né? Legal. Aí vai prevendo, vai para cima, para baixo, acaba vendendo, né? Aí foi a primeira experiência que eu tive de uma evolução. A próxima que eu fui aqui para esse formato já mais lombadinha quadrada, tal, foi justamente em 2012 para 2013, quando eu comecei o canal. Qual é a diferença desse aqui pro outro? É exatamente o formato do livro, né? O formato do livro. Formato Mas livro. ele também é one shot. É one shot. Então ele tem aqui a orelha, ele tem essa lombada quadrada, que a gente começou a falar em valor percebido das coisas, né? Perfeito. Então você faz por exemplo, uma HQ como essa aqui, até daria para grampear. Só que se você faz uma lombadinha quadrada, isso aqui é um livro. Grampeado é uma revista. Qual que tem valor percebido maior? O livro, com livro, certeza. Né? Então, se você vê na produção, não encarece tanto você fazer uma lombadinha e você pode vender um pouquinho mais caro. Agora, para uma revista, você não pode subir muito o preço, senão as pessoas não compram. Então, você começa a reparar nessas coisas depois, né? Você sai um pouco daquela esfera só de o artista, a história, não sei o que. Não, você vai pensar no livro como produto também. E aí, lá para 2013, a gente fez os primeiros testes. Também foi um quadrinho que já está esgotado, chamado Vírus. 2013? Perfeito. Eu fiz o primeiro com lombadinha quadrada e na época eu falei, vou ter que cobrar R$10 nele. Na época, isso aí era um valor meio... Era uns 70 conto hoje em dia. Exatamente. Os mangás de banca era R$8, R$7, saudade, né? Só isso existia um dia. E aí eu vou cobrar 10 conto, vamos tentar, né? E aí eu fiz uma tiragem mais baixa, era um quadrinho experimental e também, nova surpresa, vendeu tudo. O pessoal adorou, achou legal, viu que era uma história de terror também. O pessoal do terror é muito aberto, cara. Cara. Você faz obra que fala que é de terror. O pessoal que gosta de terror é o que mais dá chance pra coisa diferente. Ele não liga se é independente, se é nichado, underground, você fala que é de terror. Se ele gostou da proposta, ele leva. Eu acho muito, muito bom esse público de trabalhar. Que legal. E também foi super bem. E aí esse é de terror? Não, esse é uma aventura, tem alguns elementos de terror, né? Ele é uma pegada meio Coraline, vamos dizer assim. Entendi. Né? É porque eu vi ali paralisia do sono, tô vendo os personagens meio ali. Ele tem essa coisa meio... de dimensões, né, meio paranormal, né, mas ele não é uma história de terror. A gente tem uns quadrinhos de terror na Cras também, tem vários títulos, se vocês visitarem o site lá vai ter vários, né, e enfim, né, quando eu fiz essa transição, mais uma vez, né, o estúdio, ele dá um passo adiante, em questão dos livros, dos títulos apresentados, é o formato que a gente adotou até então. Depois, mais pra frente, é que a gente começou com a linha de livros didáticos, que ensinam desenho. Aí é um formato bem premium, né? Ele é todo colorido. Mostrei pra galera. Mostrar pro pessoal, né? Ele é todo colorido, ó. Ele tem, né, lombadinha. Então, né? Esse aqui é o livro... Passo a passo. Ele ensina passo a passo e dicas de como desenhar. Exatamente. Top demais. Então tem par de personagens, tá vendo? A gente tá com 4 livros nesse formato. Inteiro colorido, mais premium, é um livro mais caro, é um curso no formato de um livro. Sim, então, novamente, nós arriscamos esse livro com esse formato, tal. É um livro mais caro e surpreendeu porque as pessoas, elas se gostam, elas compram. Sim. Então, pra gente fez mais sentido fazer um livro assim do que, sei lá, vários revistinhas curtinhas e vender a R$5, R$10. Né? O pessoal dá muito mais valor para algo assim. A gente tem um livro menorzinho também de desenho, custa R$30, né? Que é o Pequeno Grande Manual do Desenho. Formatinho desse tamanho, só que menorzinho. Mas o pessoal prefere esse aqui. Eles preferem pagar mais caro para um negócio que tem um valor percebido maior do que mais barato num material que é mais simples, né? Sim. Isso é bem curioso. É claro, assim, varia, né? Tem gostos e gostos, bolsos e bolsos, né? A gente tem algumas opções. Mas atualmente a Cras está nessa linha. Então, são os quadrinhos, geralmente one shot. Ok. E
os livros didáticos nesse formato. Só a última coisa, né? É o one Fica à shot. vontade, cara. Não precisa falar até a última, não. Não, é só. Quer ir embora já? Não, é só pra não fechar o raciocínio. Beleza. A gente trabalha o one shot, mas a gente compartilha o universo nas histórias. Ok. Ai, caramba, que maneiro. Tá, então, por exemplo, alguns personagens aparecem em outras histórias que estão aqui. A gente bolou de uma maneira que se a pessoa ela lê um e não lê o outro, não vai fazer diferença. Mas se ele lê as outras histórias, vai ter algumas conexões ali, alguns easter eggs. Muito parecido com o que a Marvel Edge faz, né? Você Exatamente. montou o teu Universo Spike ali, né? Universo. Né? O Crasverso, né? Que a gente, Crasverso, o Crasverso, pronto. né? Que a gente Ai, fala. Que maneiro. Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.